Olá, poupador! Seja muito bem-vindo ao nosso quinto e último vídeo dessa série sobre fundos de investimento. Nessa série eu já falei sobre as instituições participantes dos fundos, gestor, administrador e os distribuidores. Falei dos documentos essenciais que todo fundo tem que emitir por lei e que vai te ajudar na escolha do fundo. Eu falei também dos fundos de renda fixa, nos fundos de ações. E nesse vídeo é sobre os fundos multimercados. Você sabe o que é um fundo multimercado? Você sabe avaliar o risco de um fundo multimercado e se aquele fundo pode compor a sua carteira de investimento de acordo com o seu perfil? Então, faz um favor para mim. Pause esse vídeo e me responda logo aqui embaixo nos comentários o que você acha ou qual a sua percepção sobre os fundos multimercados. A primeira coisa que você precisa saber sobre os fundos multimercados é que o gestor ele tem total liberdade para alocar o dinheiro do fundo em qualquer ativo, em qualquer mercado. Eles possuem políticas de investimento que agregam vários fatores de risco. Então, um fundo multimercado, ele pode ter título público, ele pode ter dólar, ele pode ter ações, ele pode ter derivativos, enfim, todas essas decisões que o gestor toma estão concentradas nas políticas de investimento que você pode encontrar nos documentos oficiais de todo o fundo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição eu estou colocando o número dos vídeos e o link para você assistir a série na ordem correta para que você não perca absolutamente nada. A classe de fundos multimercados é a classe que mais deixa o gestor livre para trabalhar e para atuar. Então, se você encontra no mercado um fundo multimercado cuja a performance está muito boa, você pode ter absoluta certeza que por trás daquele fundo tem um gestor, um grande profissional de gestão que sabe atuar no mercado e que é sempre bom você acompanhar melhor aquele fundo. Porém, eu preciso chamar a tua atenção que a grande maioria dos fundos multimercados que estão no mercado para venda, para distribuição, para você poder investir, não tem um desempenho satisfatório. Essa é a realidade da indústria. Porém, existem sim alguns fundos multimercados com performance excelentes e grandes gestores desse tipo de produto aqui no Brasil. Portanto, o que você precisa entender é que o teu risco, quando você compra um fundo multimercado, ele é muito maior do que o teu risco quando você tem o seu dinheiro ou num fundo de renda fixa ou num título público diretamente, como eu já falei no vídeo que fala sobre renda fixa. Por quê? Porque você está totalmente ligado à função do gestor, totalmente ligado à capacidade daquela equipe de gestão te entregar bons resultados, te entregar uma performance satisfatória, uma vez que ele tem total liberdade. Porém, aumentar o teu risco significa também, em contrapartida, obter melhores retornos. Portanto, se você encontra um fundo multimercado que os retornos estão abaixo da média desses fundos no mercado ou abaixo da média que você quer, que você precisa para conquistar o que você planejou, tenha absoluta certeza que não vale a pena manter o seu dinheiro alocado naquele fundo, uma vez que você aumenta o seu risco e não tem a contrapartida do retorno. Nesse momento você pode parar e pensar assim, ok, Gustavo, mas o que seria então um bom retorno de um fundo multimercado? Apesar desses fundos, eles terem vários fatores de risco dentro dele, ou seja, vários ativos, como eu já disse, esses fundos eles são comparados em termos de performance ao CDI, que é a taxa livre de risco nossa, ou seja, a taxa base da economia e a taxa de comparação para qualquer tipo de aplicação no mercado. Esses fundos, então, eles sempre vão aparecer nas suas lâminas com uma performance atrelada ao CDI. Portanto, quando você compra um fundo desse, a sua expectativa é que a gestão supere o CDI e não muito pouco, que supere bem o CDI em comparação a outros produtos de renda fixa, outros títulos que estão no mercado, como por exemplo o CDB. Se você encontra no mercado CDBs com liquidez diária, pagando 100% do CDI, por exemplo, o que justifica você comprar um fundo multimercado, aumentando o seu risco, uma vez que fundos multimercados não têm garantia do fundo garantidor de crédito como tem um CDB, para que comprar um multimercado que dê uma rentabilidade para você, digamos, de 100%, 101% do CDI? Você espera nesses fundos uma rentabilidade
acima da rentabilidade média de títulos privados ou até mesmo de títulos públicos que estão no mercado. Então essa é a primeira estratégia para você alocar em fundos multimercados. E como eu já disse, o fato dos multimercados poderem aplicar em diversos ativos faz com que a classificação desses fundos seja um pouco mais ampla. Eu vou falar de algumas existentes no mercado que você pode alocar dinheiro. Você tem, por exemplo, multimercados balanceados, onde na política de investimento o gestor já determina quais ativos ele vai comprar e em que composição. Ele não tem muita liberdade para ficar comprando ativos diferentes. Basicamente, ele vai balancear o fundo entre aqueles ativos determinados na política. Esse fundo, esse tipo de fundo multimercado, ele guarda um risco um pouquinho menor do que os demais fundos multimercados. Em contrapartida, você tem um fundo multimercado dinâmico, onde o gestor não tem nenhum comprometimento de manter uma alocação pré-determinada em certos ativos que estariam na política de investimento. Nesse caso, fundo multimercado mais dinâmico, o teu risco é maior, porque o gestor pode alocar em qualquer área, a qualquer momento, ao bem entender dele. Nessa classe de fundo dinâmico, você está muito mais exposto ao risco e à capacidade de gestão. E a lista continua. Você tem fundos multimercados de estratégia, ok? Primeiro eu falei fundos multimercados de alocação, e agora você tem uma classe de estratégia, onde os fundos multimercados eles podem ser de capital protegido, é uma classe de fundos que tem crescido bastante. Você pode ter fundos de estratégia de juros e moedas, fundo de estratégia de long e short, onde o gestor ele vai atuar no mercado acionário comprando e vendendo ações ao mesmo tempo. Você pode ter também o fundo multimercado de trading, onde o gestor busca retornos acima do CDI, efetuando operações também no mercado de renda variável. Você tem uma série de subcategorias dos multimercados. Mas não se preocupe, você consegue enxergar tudo isso, você consegue entender tudo isso quando você lê a política de investimento. Quando você estrutura uma carteira de investimento e vai alocar o seu dinheiro, o fundo multimercado é sim uma boa oportunidade, porque se você encontra um bom gestor com um bom histórico de rentabilidade, que faz um bom trabalho, você consegue um retorno acima da média dos outros produtos de renda fixa para a composição da sua carteira. Portanto, procurar e encontrar bons fundos multimercados é sim um diferencial para você compor a sua carteira de investimentos. Por fim, nesse vídeo, eu quero falar dos fundos cambiais. Um fundo cambial, para ele ser denominado fundo cambial, ele tem que ter no mínimo, segundo a lei, 80% dos ativos que compõem esse fundo ligados diretamente ao câmbio, ou seja, a moeda norte-americana ou a moeda europeia. O risco desse tipo de investimento, o risco do investimento em moeda estrangeira, ele é muito maior do que qualquer outro produto financeiro que você possa investir. Por quê? Primeiro, a variação cambial, ela não está sujeita somente a questões internas, está sujeita também a questões externas. Portanto, você tem um número maior de variáveis atuando em cima daquele ativo, o câmbio. Vamos pensar exclusivamente no dólar. E, por outro lado, quando você investe no dólar ou num fundo cambial diretamente, você tem um custo que pouca gente sabe, as pessoas desconhecem, que é o custo, a gente chama no mercado de carrego, mas pode ser entendido como um custo de oportunidade. Afinal, deixar o seu dinheiro parado no dólar, no câmbio, num fundo cambial, ele tem o custo, que é o custo de você não receber a taxa básica de juros. Digamos que você compra um fundo cambial e o câmbio fique parado por um ano inteiro. O teu dinheiro está ali investido, o câmbio não foi para lado nenhum, você perdeu, no mínimo, a Selic, que seria você ter alocado esse dinheiro num ativo que lhe rendesse pelo menos a taxa Selic. Para encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre o imposto de renda dos fundos multimercados. O imposto de renda dos fundos multimercados, ele segue a tabela regressiva do imposto de renda. Quanto mais tempo você permanecer, menos imposto você vai estar pagando nos fundos multimercados. Então olhe com carinho para essa modalidade de fundos. Gostou desse vídeo? Se gostou, dá um joinha e comenta por que você gostou. Se você não gostou, você pode dar um dislike ou um joinha assim de cabeça para baixo e também comentar por que você não gostou. É importante essa sua participação. E não esqueça, entra para o canal, né? Inscreva-se aqui para o canal também, clicando no botão. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.